Bem com vocês, hoje estou aqui para fazer um vídeo que eu pretendo ser bem breve nele, eu vou responder as questões de 22 a 25 do encarte do objetivo. Então, caso você estude em uma escola que seja do ensino objetivo, que seja do sistema de ensino chamado objetivo, você deve ter o encarte do objetivo na mão e também o livro do objetivo, O Noviço e o Giz de Paz na Roça. Na verdade, agora a gente vai trabalhar um pouco de O Noviço, né? Então, é importante, sim, você ter o livro do objetivo O Noviço. Lá na página 24, no ato segundo, cenas 1, 2 e 3. A gente vai ler, tá bom? As cenas 1, 2 e 3. E aí, depois que eu vou responder umas perguntas pra vocês. Aí, depois que eu ler, eu vou responder as perguntas 22 a 25, tá? Aqui tá falando, leia as cenas 1, 2 e 3 do ato segundo da comédia O Noviço. Então, partiu. Vem comigo. Vamos lá. Eu vou ler. Perdão, gente. Por eu estar tossindo. Vamos lá. Ato segundo, lá na página 24, tá? Deixe seu like, se inscreva no canal. E vem comigo pra aprender um pouquinho mais. A mesma sala do primeiro ato, ou seja, a mesma sala do primeiro ato. Pra relembrar, gente, eu gosto sempre de estar relembrando. Qual é a sala do primeiro ato, gente? Volta lá na página 6, ó, ato primeiro. Sala ricamente adornada, mesas, consolos, mangas de vidro, jarras com flores, cortinas, etc, etc. No fundo, porta de saída, uma janela, etc, etc. Então, um minutinho, galera. Vamos continuar? Eu só coloquei o fone para melhorar o áudio. Vamos lá. Eu espero que vocês estejam ouvindo. Me ouvindo, né? Tá bom. Então, a gente viu lá no ato primeiro como é a sala, né? Então, no ato segundo, essa foi a mesma sala, se passa a cena na mesma sala. Então, ato segundo, cena 1. Carlos, ainda vestido de mulher, está sentado e Juca à janela. O Carlos fala, Juca, toma sentido, assim que avistares teu padrasto lá no fim da rua, avisa-me. Juca diz, sim, primo. Carlos, no que dará tudo isto? Qual será a sorte de minha tia? Que lição! Desanda tudo em muita pancadaria. E a outra que foi para o convento? Agora é que me lembro dessa. Que confusão entre os frades quando ela se der a conhecer, levantando-se. Parece-me que estou vendo o Dom Abade horrorizado, o mestre de noviços limpando os óculos de boca aberta, Frei Maurício, o folgazão, a rir-se às gargalhadas, Frei Sinfrônio, o austeiro, levantando os olhos para o céu abismado, e os noviços todos fazendo roda, coçando o cachaço. Que festa eu perco! Lá, enquanto eu estive, ninguém lembrou-se de dar-me semelhante divertimento. Estúpidos! Mas, o fim de tudo isto? O fim? Juca diz da janela. Primo, aí vem ele. Carlos diz. Já? Chega à janela. É verdade. E com que pressa? Para Juca. Vai tu para dentro. Juca sai. E eu ainda deste modo com este vestido. Se eu sei o que hei de fazer, sobre a escada de no queder, entra no quarto onde esteve Rosa. Então, essa foi a cena 1, tá? Cena 2. Entra Ambrósio, mostra no semblante alguma agitação. Ambrósio,
Lá as deixei no Carmo, entretidas com o ofício, não darão falta de mim. É preciso, e quanto antes, que eu fale com esta mulher. Ela, não há dúvida. Mas como soube que eu estava aqui? Quem lhe disse? Quem a trouxe? Foi o diabo para minha perdição. Em um momento pode tudo mudar, não se perca tempo. Chega à porta do quarto. Senhora, queira ter a bondade de sair cá para fora. Cena 3. Entra Carlos, cobrindo o rosto com um lenço. Ambrósio encaminha-se para o meio da sala, sem olhar para ele. É assim lhe fala. Ambrósio. Senhora, muito bem conheço as vossas intenções. Porém, previno-vos que muito vos enganastes. Carlos, suspirando. Ai, ai. Ambrósio, há 6 anos que vos deixei. Tive para isso motivos muito poderosos. Carlos, à parte. Que tratante. Ambrósio, o meu silêncio depois desse tempo devia ter-vos feito conhecer que nada mais existe de comum entre nós. Carlos, fingindo que chora. Hi. Ambrósio, o pranto não me comove. Jamais podemos viver juntos. Fomos casados. É verdade, mas que importa? Carlos, não mesmo. Hi. Ambrósio, estou resolvido a viver separado de vós. Carlos, à parte. Eu também. Ambrósio, e para esse fim empreguei todos os meios, todos. Entendeis-me? Carlos cai de joelhos aos pés de Ambrósio e agarra-se às pernas dele chorando. Não valem súplicas. Hoje mesmo deixarei esta cidade, senão serei capaz de um grande crime. O sangue não me aterra, e ai de quem me resiste. E ai de quem me resiste. Levantai-vos e parti. Carlos puxa as pernas de Ambrósio, dá com ele no chão e levanta-se rindo-se. Ai, Carlos. Ambrósio levanta-se muito devagar, olhando muito admirado para Carlos que ri. Carlos. Carlos diz. Senhor, meu tio. Ambrósio. Mas então o que é isto? Carlos. Ambrósio. Como te achas aqui assim vestido? Carlos. Este vestido, senhor meu tio. Ambrósio. Maroto. Carlos. Tenha-se lá. Olhe que eu chamo por ela. Ambrósio. Ela que é embrejeiro. Carlos. Sua primeira mulher. Ambrósio. Minha primeira mulher? É falso. Carlos. É falso? Ambrósio. É. Carlos. E será também falsa esta certidão do vigário da freguesia de... Olhando para a certidão. Maranguape, no Ceará. Em que se prova que o senhor meu tio recebeu-se lendo? Perdão, gente, por eu ter tossido. Em santo matrimônio, a face da igreja, com Dom Rosa Escolástica, filha de Antônio Lemos, etc. Sendo testemunhas, etc. Ambrósio. Dá-me esse papel. Carlos, devagar. Ambrósio, dá-me esse papel. Carlos, o senhor meu tio, encrespa-se. Olhe que a tia não está em casa, e eu sou capaz de lhe fazer o mesmo que fiz ao Dom Abade.
Ambrósio: aonde está ela? Carlos: em lugar que aparecerá quando eu ordenar. Ambrósio: ainda está naquele quarto? Não teve tempo de sair. Pois vá ver. Ambrósio sai apressado. Cena 4. Ah não, gente, perdão, era só até acabar a cena 3, né? Ok, então agora, meus queridos, peguem o encarte do objetivo. Peguem o encarte do objetivo, lá na página 4 do encarte, onde está escrito: leia as cenas 1, 2 e 3 do ato segundo. Questão 22. De que fato desencadeou um conflito no primeiro ato, deverá dar continuidade à peça no segundo ato? A. A promessa feita a Juca? Qual era a promessa feita a Juca? Era que se ele aceitasse ser frade, se ele fosse frade, depois que ele crescesse um pouco mais, né? Claro que ele só tinha 9 anos. Então, depois que ele crescesse mais e ele aceitasse ser frade, ele ganharia de seu padrasto uma recompensa, né? Que, mais ou menos, ele ganharia um carrinho com cavalos dourados de olhos brilhantes. E o padrasto foi enganando ele, colocando as coisas na cabeça dele, falando que os cavalos corriam, os cavalos eram de ouro, feitos de ouro. Então ele acreditou e ele saiu cantando que queria ser frade, né? Então ele aceitou ser frade por causa disso, que o padrasto dele falou pra ele, só que o padrasto dele mentiu. Alternativa B, a contrariedade da Emília. A Emília ser contra, né? Ser contra, ela não querer ser freira, né? Tipo, a contrariedade dela. Ou seja, ela não querer ser freira, ela ser contra ser freira. Era ela ser contra ao Carlos, que era o primo dela, a ela, e ao Juca, irmão dela, a irem para o convento, né? Alternativa C, a fuga de Carlos do convento, ou alternativa D, a chegada de Rosa. Gente, segundo a história, se vocês leram bem ou entenderam bem, percebe-se que é a chegada de Rosa. Então, podem assinalar na questão 22, alternativa B, a chegada de Rosa, alternativa D de dado, tá? Então, lá na questão 22, lá no seu caderno, eu estou fazendo no caderno, então alternativa questão 22, alternativa D, a chegada de Rosa. Quem era Rosa, gente? A primeira mulher de Ambrósio. Mas é claro que Ambrósio negou, né? Então, dá pra perceber... Por que, gente, dá pra perceber que é essa alternativa correta? Dá para perceber porque na cena 1, Ambrósio e Carlos continuam discutindo, continua um ameaçando o outro sobre a chegada de Rosa, certo? Sobre o casamento de Ambrósio com Rosa. Carlos ameaça Ambrósio. Carlos tem prova de que Ambrósio teve uma primeira esposa, tem testemunhas e tal. Então, a alternativa D, a chegada de Rosa. Agora, questão 23. Observe que não houve mudança de cenário do primeiro para o segundo ato. Mas você considera que poderia ter havido sem prejuízo da agilidade no desenvolvimento da peça? E justifique, esse justifique seria o porquê, né? O explique, o famoso justifique, que pra mim em certas questões é muito difícil essa questão de eu ter que justificar, de eu ter que falar um porquê, né? Pelo menos pra mim é. Não sei pra vocês que estão assistindo, mas pra mim sempre foi. Peraí. Bom, só que eu tô pensando aqui em uma coisa.
Observe que não houve mudança de cenário. Tá bom, gente, não houve mudança de cenário de um ato para o outro. Você considera que poderia ter tido uma mudança de cenário? Eu já respondi aqui no meu caderno, ó. Eu acho que sim, gente, que poderia sim ter a mudança de cenário. E por que eu acho isso? Pera aí, gente. Aí, gente, agora sim eu vou explicar o porquê disso. Por que que eu acho que poderia sim ter tido a mudança de cenário de um ato pro outro. Eu vou ler minha resposta, tá? Sim, porque a mudança Sim, porque a mudança de cenário de um ato para o outro é mais rápida do que a mudança de cenário de uma cena para outra. Por quê, gente? Porque de um ato para o outro, eu acho que tem mais tempo entre um ato e outro. Ou seja, então, tem mais tempo para conseguir mudar o cenário. Já de uma cena para outra, as cenas são mais decorrentes. São mais uma atrás da outra, sabe? Uma seguida da outra. Então, eu acho que acaba tendo menos tempo para fazer a mudança de cenário. Então, é isso, tá? Então, próxima questão, gente, que é a questão 24. Além de fazer com que Rosa fosse levada ao convento em seu lugar, que outro objetivo tinha Carlos ao propor-lhe a troca de roupas? Veja bem, gente. Rosa foi levada no lugar de Carlos para o convento. Então, esse era um dos objetivos para ele falar para Rosa trocar de roupa. Então, qual era o outro objetivo? É isso a pergunta, tá? É essa a pergunta. Então, qual era o outro objetivo? Um minutinho, gente. Gente, eu sinceramente não achei a resposta no livro de O Noviço, né, do objetivo, para a questão 24. Então, eu não sei qual era outro objetivo de Carlos ao pedir pra Rosa trocar de roupa, porque eu não vi Rosa em cena alguma. E aqui tá falando cenas 1, 2 e 3. Eu li as cenas 1, 2 e 3 com vocês. Em nenhum momento vi a Rosa em alguma das cenas 1, 2 ou 3 do ato segundo. Então, eu vou pular a questão 24, que é uma questão que eu estou confusa sobre, né? Eu estou confusa sobre ela. Então, vamos para a última questão, que é a questão 25. Observe as indicações entre parênteses denominadas rubricas. Selecione duas e elimine-as de modo a alterar o sentido do diálogo. Em seguida, explique o novo sentido para as falas. Por exemplo, uma fala de Carlos, entre parênteses, à parte, que tratante, e Carlos, e aqui tem uma outra fala, a mesma fala, só que sem o que está escrito em parênteses, que é a parte, né? Carlos, travessão, que tratante. Então, aqui tá me perguntando basicamente, tá querendo dizer, basicamente, o que muda, o que isso que tá em parênteses muda no sentido do diálogo. Bom, gente, eu vou pensar e comentem aqui o que vocês acham, tá bom? Pensem também aí e vamos tentar responder, depois eu comento com vocês a que conclusão eu cheguei. Um minutinho, espera um pouquinho. Então, gente, eu grifei aqui o que pediu aqui, ó. Selecione duas e elimine-as de modo a alterar o sentido do diálogo. Então, eu escolhi aqui, ó, as duas na página 24, ali, na página 24, aliás. Uma na cena 1, outra na cena 2.
Então, a da cena 1, a que eu escolhi da cena 1, gente, foi uma fala de Carlos, que é Carlos, aí tem um travessão, né, pra indicar a fala do personagem, já, entre parênteses, chega à janela. É verdade. Então, gente, se eu retirasse esse que tá entre parênteses, que no caso é chega à janela, ia ficar Carlos, né, uma fala de Carlos, já é verdade. Aqui tá falando. Selecione duas e elimine-as de modo a alterar o sentido do diálogo. De modo a alterar o sentido do diálogo. Quando a gente tira essa informação que está entre parênteses, chamada de rubrica, a gente não retira o sentido, né, totalmente. Não fica sem entender. Dá para entender o diálogo, porém não dá para entender tão bem assim. Por que não dá para entender tão bem assim? Porque o que está entre parênteses são as ações dos personagens. Por exemplo, é para indicar algo que na hora de reproduzir a peça não vai ser falado. Então, isso aqui no livro é para os leitores, né? Pra gente que lê o livro, que somos os leitores, é pra gente conseguir entender melhor. Então, é por isso que tem essas informações entre parênteses. Pra gente saber, por exemplo, que aqui no caso dessa aqui do Carlos, chega à janela. Pra gente saber que ele foi até a janela, pra gente saber que alguém chegou até a janela, né? E também tem Juca sai, nessa mesma fala aí de Carlos, tem entre parênteses. Para Juca, ou seja, Carlos, aqui quer dizer que Carlos falou para Juca, e o outro ali, ó, entre parênteses, Juca sai. É para indicar que o Juca saiu. Mas na hora da encenação, na hora de reproduzir a peça, eles não vão falar chega à janela, Juca sai, entra no quarto onde esteve Rosa. Eles não vão falar isso. Por quê, gente? Porque as ações vão estar sendo feitas, né? Porque na hora de reproduzir a peça, vai ver quem tá assistindo a peça vai ver que o Juca saiu, vai ver os personagens que entraram, os personagens que saíram, né? Por exemplo, aqui, ó, tem outro lá na anterior, a de Carlos, ó. Carlos, não dá. No que dará tudo isso, primeira, segunda, terceira, lá na quarta linha, ó, levantando-se. Então, aqui tá falando levantando-se, pra gente entender que o personagem se levantou. Mas lá na hora da peça, como eu já disse, o personagem vai se levantar e quem tá assistindo, os telespectadores vão ver que tal personagem se levantou, né? Então, por isso que na hora da peça não fala fulano levantou, fulano saiu, fulano foi pra tal lugar. E nem fala que entra Ambrósia, mostra no semblante alguma agitação. Não vai falar Carlos ainda vestido de mulher está sentado em Juca à janela. Porque a gente vai conseguir visualizar tudo isso, certo? A gente vai conseguir ver os personagens estão na janela, os personagens estão vestidos de mulher. A gente vai conseguir olhar tudo, gente. Então, livro eu não gosto, mas, né? Eu prefiro uma peça de teatro, uma série, um filme. E eu não gosto de livro. Até porque, gente, na peça de teatro, ou na série ou no filme, acho que principalmente na peça de teatro, que a gente tá lá, que a gente tá vendo ao vivo, a gente tá de cara pra lá, a gente consegue observar muito melhor. Eu consigo entender muito melhor estando lá assistindo uma peça do que lendo esse livro. Sinceramente. Então é isso aí, gente. Em seguida explica o novo sentido para as falas. Então, qual é o novo sentido para a fala? Vamos lá explicar, gente, o novo sentido para a fala. Eu acho que o novo sentido é que não vai dar para entender tão bem quanto antes, né? Com essas explicações. Eu acho que quando retira essas explicações, não dá para entender tão bem. Eu acho que basicamente esse é o novo sentido, sabe?
o novo sentido aqui fica menos explicativo, né? Então, gente, foi isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Beijos e tchau, tchau. Ai, que coisa. Espero que vocês tenham conseguido me ouvir durante o vídeo todo, tá? Beijos. Ai, coitado de você se você tiver com fone de ouvido. Me desculpem, gente. Se você estiver com fone de ouvido, toma cuidado. Não deixa o volume no máximo, hein? Porque no final teve surpresa. Bye!